Sejam bem-vindos a mais um podcast em parceria com meu amigo Vini Melo. Desta vez vamos trocar uma ideia sobre um dos programas mais queridos de nós brasileiros, Chaves. E recentemente já faz um tempinho, né? Mas o Multishow conseguiu os direitos, né, de exibição do Chaves e Chapolin na TV paga. Tanto que eu lembro que até na época alguns sites, né, sensacionalistas estavam fazendo auê lá, escrevendo até títulos lá tendenciosos, e o pessoal tava louco lá, pensando: Chaves vai pra Globo, né? A Globo comprou, né, o Chaves, vai sair do SBT, né? Mas não foi isso que aconteceu, né? O show tem os direitos de exibir o Chaves na TV paga, né? Na TV aberta, o SBT ainda detém os direitos. E o legal aí, né, dessa exibição do Multishow é que eles tentaram ao máximo organizar os episódios para tentar transmitir na sequência original, né, como era exibido originalmente. Porque no SBT eles misturavam tudo, né? Passava episódios lá do começo, lá da década de 70, e misturava com aquela fase que ele já não tinha mais o Seu Madruga e o Kiko no restaurante. E eu, quando era criança, eu achava estranho, né? Pô, por que não tem o Kiko alguns lá e tal? E aí depois voltava com o Kiko. E nessa exibição aí do Multishow eles tentaram organizar, né? E outra grande surpresa é que teve episódios inéditos que nunca foram dublados aqui no nosso país, e teve, né, uma nova dublagem, e é sobre isso que a gente vai também estar comentando. Eu já vou passar aqui a vez pro Vini, para ele fazer aqui alguma correção, caso tenha falado alguma besteira, porque ele é um grande fã do Chaves e também de dublagens, né? Então, tanto que ele vai me ajudar pra caramba aqui em algumas informações. É com você, Vini. Bom, primeiramente, boa noite. Então, eu tô curtindo bastante essa fase agora do Multishow exibir o Chaves, tanto que eles exibem na ordem cronológica, como o Oswaldo falou, que eu acho bem bacana isso, pois, assim como o Oswaldo, eu também não entendi muita coisa do Chaves, né? Apesar que, depois de um tempo eu comecei a entender, né? Por exemplo, o porquê de não ter o Kiko e o Seu Madruga, que era porque eles tinham saído, né? O que acaba acontecendo em muitas séries de determinado membro sair. E às vezes eu também estranhava algumas coisas, assim, pela sequência temporal dos episódios, porque às vezes acontecia tal coisa que simplesmente não acontecia em outro, né? Por exemplo, aquele episódio que o Seu Madruga tá pintando as cadeiras, ele jogou a tinta na porta e daí, eu não entendia por que não tá assim em outros. Ou às vezes eu achava que tinha uma divisão, assim, o Chaves às vezes uma hora usava aquela camisa cinza, outra hora usava a camisa branca. Tinha muita coisa que eu não entendia, embora, mesmo sem a ajuda do Multishow, eu já estava começando a pesquisar toda a ordem cronológica, tudo certinho, mas o Multishow tá sendo bacana em exibir. Eu acho que até posso dizer que ele está sendo muito mais respeitoso com os fãs do Chaves do que o SBT, que durante muitos anos só ficou visando lucro com a série. Aí outra coisa também, né, que a gente vai tentar explicar aqui, o Vini também vai me corrigir caso eu também fale alguma besteira aqui, é que apareceram vários episódios que eu nunca tinha assistido no SBT e sendo exibido agora no Multishow, e com a dublagem clássica mesmo, né? Então, pelo que eu entendi aí, parece que o SBT ou perdeu vários episódios ou nunca exibiu, e sei lá o que aconteceu, né? Mas pelo que eu pesquisei, pelo que eu entendi, como, né, que apareceram esses episódios aí, porque já tinha surgido vários episódios, pelo menos pra mim, inéditos lá com dublagem clássica, naquela exibição feita pelo Cartoon Network, né? Que eu lembro que apareceram vários episódios lá que eu nunca tinha visto, ou alguns semelhantes, né, de outras épocas lá, mas com a dublagem clássica, com as vozes lá originais mesmo, né? E pelo que eu entendi, né, eu acho que é um negócio até comum, né, no processo de dublagem, que os estúdios, né, fazem a dublagem e eles têm que mandar uma cópia para
os detentores lá, né? No caso aí do Chaves, eles enviaram lá pra Televisa, eles deram uma averiguada lá no material, na dublagem, pra ver se eles aprovavam ou não, né? Porque acho que às vezes é até comum, às vezes eles não aprovam lá, tem que mudar a voz de tal personagem, nos Simpsons aqui também acontece isso, né? Então, por isso, né, que a Televisa tinha lá arquivado episódios com a dublagem clássica que não era mais exibida no SBT, e por isso, né, que quando eles distribuíram lá as cópias para o Cartoon Network e agora para o Multishow, tem vários episódios aí que o SBT nunca exibiu ou exibiu só lá no começo mesmo, né? Quando a série começou a ser exibida aqui no nosso país. Procede isso daí que eu tô falando, Vini? Ou tem alguma coisa a acrescentar ou corrigir, né? Não, se não me engano é isso mesmo, apesar que também tem aquele negócio, né? Tipo, é porque parece que quando o SBT comprou o Chaves, eles não compraram assim de acordo com a ordem, eles compraram assim, conseguiram tal leva, daí conseguiram determinada ordem, só que tudo aleatoriamente, né? Eles conseguiram e muitos deles aí eles foram dublando e outros não, que acabou sendo um erro do SBT não ter adquirido todos os episódios sem exceção, porque daí, se tivesse adquirido todos iam ter a dublagem clássica. Alguns acabaram ficando perdidos e outros simplesmente porque a fita tá velha e eles não conseguiram remasterizar, porque eu acho que acabou sendo comida, tudo, né? Daí uma curiosidade também acerca de certos episódios do Chaves, porque o Multishow não está exibindo todos exatamente porque tem muitos episódios que são perdidos mundialmente. O que seria perdido mundialmente? Que a Televisa não tem acesso a esse episódio, entendeu? Às vezes alguma pessoa, um fã gravou o episódio, ele disponibiliza na internet, só que a Televisa ela não tem acesso a esse episódio aí, né? Parece que ela não pode pegar, não entendo o porquê disso, mas é um episódio perdido mundialmente. Tanto que tem episódio que passa lá, por exemplo, no SBT, que não passa no Multishow lá, porque é perdido mundialmente que só o SBT tem acesso. Para que o Multishow possa exibir esse episódio, o que ele tem que fazer o SBT precisa repassar para a Televisa, passar para a Televisa, no caso, e a Televisa repassar para o Multishow. E pode ser que esses episódios que são perdidos mundialmente aí nem tenha mais o áudio original, né, em castelhano. Pode ser que só tenha com a dublagem em português, né, Vini? Isso. E sem contar que também os mundialmente nem sempre pode ser até brasileiro. Às vezes pode ser, tipo, eu não sei qual tantos países passou. Por exemplo, pode ser um episódio que, por exemplo, um japonês gravou e tá com aquelas palavras. Não sei falar japonês, tá? Mas pode citar assim também, né? Tipo, perdido mundialmente, né? Tipo, pode ser qualquer país, né? Qualquer idioma que não seja o espanhol mexicano, né? Se for um espanhol da Espanha, talvez até seja mais fácil para eles, né? Embora seja diferente, né? Mas precisa do acesso, né? A Televisa que precisa recuperar esse episódio para poder repassar pro Multishow exibido aí. Sim. Bom, então agora vamos dar uma comentada aqui na dublagem nova, né, que o Multishow se propôs a fazer, né, de vários episódios que não tinha dublagem clássica e eram inéditos até então aqui no Brasil. E no meu ponto de vista eles fizeram, acho que, um excelente trabalho, viu, Vini? Um negócio que eu gostei bastante aí, além, né, de ter chamado novamente os atores que ainda estão vivos, né, para fazer a dublagem, eles tentaram fazer a mixagem bem parecida com a dublagem clássica, né? Então eles fizeram ali até um negócio até uma qualidade não tão boa, né, como poderia fazer atualmente, para ficar mais ou menos no mesmo padrão da dublagem clássica. E tanto que alguns episódios ali de começo, né, eu até fico naquela, pô, será que é dublagem clássica ou não? Aí às vezes eu tiro a dúvida quando eu vejo que algum personagem ali não está mais, né, com a voz original ali, né, da dublagem clássica. E... Pô, esqueci o que eu ia falar. Já comenta, Vini, o que você achou aí dessa nova dublagem? Você curtiu? Achou fraca? O que você tem a dizer aí? Então, eu curti bastante essa dublagem nova, tá? Eu tinha medo de como ela ia ficar, mas aí depois eu fiz a comparação e é surpreendente a do Multishow
tirou nota 10 pra ele, que eu tenho que dar, porque deu pra ver que os caras realmente, antes de exibir o episódio, eles se proporam a estudar toda a dublagem clássica pra deixar o mais parecido possível, ao contrário do SBT, como fez a Rio Saldo, que simplesmente parece que quando escalou o elenco, falou assim, eu vou só dublar aí, só para o pessoal ver, e lá no SBT estava muito mal feito, e não era culpa dos dubladores, foram muito mal dirigidos, tanto que nessa do Multishow, boa parte dos dubladores voltaram, por exemplo, o do Chaves, que é o Daniel Miller, que já tinha dublado no SBT em 2014, voltou aí, só que aí ele melhorou bastante aí no Multishow, claro, que também passou o tempo, né, mas também porque ele foi muito bem dirigido, então essa é de longe a melhor dublagem do Chaves depois da clássica, é claro. Sim, concordo com você, porque tirando a dublagem clássica, a gente teve, né, depois a redublagem em alguns momentos ali. Eu lembro que tinha uma que eu achava tosquíssima, que eu acho que era até um programa chamado Clube do Chaves, que foi exibido no SBT, eu nem lembro agora que ano que foi, que era 2001, de 2001 para 2002, eu lembro disso. Que tinha até uns quadros lá que já eram os episódios finais, acho que o Chaves já tava já velhão, já gordão, né, na cadeira lá. Pô, eu lembro que os caras colocaram umas vozes lá, nada a ver do Chaves, os caras, isso, né? Parecia monstro Chaves, né? Você chegou eu vi, vocês não vejam um pedaço assim no YouTube, meu Deus, coisa muito mal feita. Não, isso sem contar que não só a dublagem é horrível, os efeitos são a hora que eles colocaram, uns efeitos muito toscos lá. Olha, pra qualquer personagem aleatório, outros personagens do X-Speed, por exemplo, Pancada Bonaparte, no fundo eu ainda podia aguentar que tivesse uma outra voz. Agora Chaves já ficou tava horrível com aquela dublagem nova, claro. Isso era porque boa parte do dublador clássico já tinha morrido, então por isso eles tinham colocado novas vozes, né? Mas eles escolheram o pior estúdio para fazer isso, que é o estúdio Gota Mágica, pelo que eu ouvi dizer. Eu acho horrível esse estúdio, né? Tanto que, na verdade, tem dois estúdios que eu odiei do Chaves, que é esse Gota Mágica e o estúdio Gaber, que foi responsável dos DVD, né? Mas o dos DVD, o que eu achei ruim, principalmente, posso dizer, é a qualidade que eu achei ruim também, porque eles não colocaram os efeitos sonoros da Maga lá, né? Da dublagem clássica. Se eles colocassem isso, ainda ficaria bom. Mas o da Gota Mágica desse Clube do Chaves é com certeza a pior dublagem que eu já vi. os dos DVDs aí, tem aquele grande problema aí que eu acho que o Multishow teve um cuidado aí que deixou o negócio bem mais próximo da dublagem clássica, né? Porque nessa daí dos DVDs tá uma mixagem mais moderna, né? O som ali até mais audível ali, né? Com os ecos e o caraco e tal. E faz uma falta do caramba também aqueles efeitos, né, que o Vini acabou de citar, ou mesmo aquelas músicas ali que tocava no fundo, né? E o negócio que eu achava insuportável nessa dublagem dos DVDs era a voz que colocaram no Seu Barriga. Ela não tinha nada a ver com a voz original lá, o Vini. Não sei se você lembra, né? Porque eu acho que a voz lá do Seu Barriga era o mesmo dublador que fazia aquele vilão lá do Cavaleiros do Zodíaco, lá no Mestre Ares, não me falha a memória. Né? Eu acho que é esse mesmo. É um personagem famoso, né? Que eles chamaram lá, né? Pra dublar, tipo, no DVD, no caso. E olha que o detalhe interessante é que pra época do DVD, o dublador original do Sr. Barriga, né, o Mário Vilela, ele ainda era vivo, só que como ele tava já com seus problemas relacionados à diabetes, ele não pôde fazer essa dublagem pro DVD, o que foi uma pena, né? Que daí seria o último trabalho dele, mas infelizmente ele não pôde dublar e acabou morrendo. Então daí tivemos que ter uma nova voz pro Sr. Barriga, mas realmente a do Gilberto Baroli não ficou muito legal. Tipo, não vou dizer que o Gustavo Berrel é o melhor disparado, mas pelo menos agora, sim, pros tempos atuais, eu acho que ele é o que fica melhor, né? Pelo menos ele tenta fazer mais parecido com o do Mário Vilela, tanto que tem o mesmo sotaque, tudo, principalmente no Nhonho, né? Que, pra quem não sabe, o Mário Vilela também dublava, não só dublava o Edgar Var como o Sr. Barriga, ele também dublava como Nhonho, e o Gustavo Berrel, o atual dublador, dubla tanto o Edgar Var como o Sr. Barriga, como Nhonho, e como Nhonho é o que fica mais parecido com do Mário Vilela. Aí eu lembrei agora, ô Vini, essa leva de episódios que o SBT fez, aí uma nova dublagem, você lembra que ano que foi?
Então isso que é curioso, porque eu ouvi dizer que essa dublagem nova foi feita em 2012, só que a dublagem nova só foi ao ar em 2014, lá no começo do ano, no caso. Só que, claro, o público não curtiu muito essa dublagem, porque na verdade aconteceu o seguinte, né? Porque certos episódios eram sequências de partes que já era comum no SBT. Daí, o que o SBT fez? Eles redublaram as partes que já era comum para ficar padronizado com as sequências inéditas. Só que o pessoal não curtiu muito essa dublagem nova e o SBT exibe de vez em nunca com essa dublagem nova e os episódios. Diferente do Multishow, que no caso exibiu essas partes inéditas, só que as partes que já era comum eles mantiveram a dublagem clássica. Só tem dublagem nova que era realmente inédita. Que um exemplo era daquele do Festival da Boa Vizinhança, né? Que tinha alguns episódios que nunca tinham sido dublados, não era, Vini? Isso, na verdade, tipo, aqui no Brasil, por exemplo, era com 3 partes desse episódio. A primeira, que é quando o Seu Madruga tá preparando o palanque, né, que a Dona Florinda quer que ele desmonta, mas depois já muda de ideia, quando fica sabendo que o professor Girafales vai fazer parte. Daí tem aquelas outras duas apresentações das crianças. Daí a última, que era com os adultos apresentando, o SBT nunca exibia até 2014. Daí, por como essa parte era inédita, logo eles redublaram todas as 3 que já era comum. Daí o Multishow já foi diferente, né? Apesar de que o Multishow tem uma coisa curiosa, porque uma dessas partes desse episódio parece que é perdida mundialmente, então o Multishow não exibiu dessa vez, né? Mas pode exibir na próxima. Claro, né? Se o SBT já ter cedido passado para a Televisa, que vai repassar para o Multishow. Mas no caso eles mantiveram a dublagem clássica e só fizeram só a nova para a parte que era inédita, né? Que na verdade não vamos dizer que é dublagem nova, né? Quer dizer, vamos dizer que é dublagem nova porque já teve aquela do SBT que ficou ruim, então para esse caso é uma dublagem nova. Um fato que eu achei até engraçado, né? Foi no primeiro momento, puta, já fiquei uma decepção do caraca, né? Que o ator, né, que faz a dublagem clássica do Seu Madruga, ele não iria, né, participar dessa redublagem dos episódios inéditos nessa fase aí do SBT. E colocaram outro ator lá que, do meu ponto de vista, ficou até meio engraçado ali, né? Ficou nada a ver com o original, mas ficou engraçado que parecia uma versão do Seu Madruga meio cachaceiro, assim, né? Ficou diferente. Eu lembro. Mas de um momento ficou de tão diferente, tosco, assim, ficou até, parece uma versão alternativa do Seu Madruga ali, como se fosse, não, uma versão cachaceira do Seu Madruga aí, né? E você, Vini, o que você achou da não participação do dublador original do Seu Madruga nesses episódios do SBT, né? Puta, nem lembro agora o nome dele, não sei o que lá, Seidel, lá, como é que chama? Carlos Seidel. Isso. Carlos Seidel. Então, sinceramente, eu não curti muito ele não ter voltado, não. Tipo, na verdade, o motivo que ele não voltou, principalmente, ficou assim, né? Porque ele não conseguiu se entender com o SBT por questão lá do pagamento, né? Porque afinal, né? Ele precisa receber e tal, né? E o Carlos Seidel, ele não ia dublar mais por causa do SBT não pagar os direitos dele. Daí eu fiquei puto, né? Por causa disso. Porque, uma coisa é você substituir o dublador porque faleceu, daí é normal. Mas aí, no caso, ele ainda estava vivo, e daí eu achei ruim, né? Até porque o Carlos Seidel, se você vê a foto dele, ele é idêntico ao Ramon Valdez. Então, se você vê o Carlos Seidel em pessoa, é como se você já tá vendo o Seu Madruga já. Então, de certa forma, é como se ele fosse também tanto o Seu Madruga quanto o Ramon Valdez era. Então, quando eles trocaram, ele não ficou muito legal. Assim, tipo, é como se fosse uma outra pessoa falando, não aquele Seu Madruga que a gente conhece. E o Kiko também foi substituído, é importante lembrar disso, né? Na do SBT chamaram um piá mais novo para dublar ele, porque o Nelson Machado também teve problema de pagamento e não quis voltar para dublar daí. Na do SBT, no caso, só voltou agora na do Multishow. Mas no caso do novo dublador do Kiko, eu curti. Eu acho que o cara mandou bem pra caraca, ficou bem parecido mesmo. Ele se esforçou. Na verdade, assim, parando pra pensar, hoje eu fiquei pensando, esse Vinícius Souza até mandou bem. Até que viria bem a calhar se eles tivessem pensado em chamar ele, por exemplo, pro Chaves em Desenho, né? Não que o Sérgio Sten tenha feito o Chaves em Desenho, porque o Chaves em Desenho, claro, ele tem uma vibe diferente do original, então ali você até aceita, né, que tem outras vozes e tal. Mas eu acho que esse Vinícius Souza viria bem a calhar se ele tivesse falado pro Kiko animado, né? Mas eu não acho que ficou ruim, né? Não que tenha ficado ruim a dublagem dele lá no Kiko, né? Mas é que depois que você já sabe que é o Nelson Machado, que ele viveu a vida inteira dublando o Kiko, é difícil você aceitar uma voz nova, ainda mais porque o cara era vivo, então não tem como você aceitar uma voz nova pro personagem.
Sim, bem observado. Acho que basicamente isso daí, né? Nosso bate-papo de hoje, dando uma analisada aí sobre a exibição do Chaves e Chapolin pelo Multishow. E vocês aí, o que vocês têm a dizer? Vocês curtiram essa nova dublagem dos episódios inéditos que estão sendo exibidos agora pelo Multishow? Deixe aí os seus comentários, suas sugestões também para novos podcasts e na medida do possível, se a gente também tiver interesse, a gente faz aí, né? Então agora eu vou passar a vez aqui pro Vini fazer as considerações finais dele e um merchan do canal dele também. Você, Vini. Agradeço, Oswaldo, por mais essa participação para falar sobre a dublagem do Chaves e peço para vocês se inscreverem também no meu canal Getúlio Melo, onde eu posto várias curiosidades acerca da franquia do Chuck, o Brinquedo Assassino. Então, é isso daí, e uma homenagem à pior dublagem do Chaves lá, né? Isso. Foi sem querer. É isso daí. Falou!